Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Manuel Rebelo dos Santos, contando com a participação da jornalista Vera Araújo, do jornal o Globo. Desembargador, como disse no bloco anterior, quais são os principais pontos em que avançou o tribunal na sua gestão? Olha, nós tivemos avanços em muitas áreas. Para você ter ideia, nós estamos fazendo várias obras, e todas as obras que nós estamos iniciadas na minha gestão, elas se destinam a atender os juízes e os eventuais de primeiro grau. E todas elas são ecologicamente corretas. Todos os nossos prédios terão teto verde, terão bicicletários, se for lá no tribunal, tem bicicletário hoje lá no tribunal, terão sistema de captação de água de chuva para lavagem de solo, de jardinagem sanitária, etc. E terão vidros claros nos lugares onde puder ter vidros claros. Esse foi um avanço. Um outro avanço foi o fato de nós não termos gasto nem um centavo com hora extra. Nós procuramos fazer a maior economia possível. Para você ter ideia, Ricardo, nós aumentamos em 2 anos os valores do tribunal em quase 3 bilhões de reais. Eu vou repetir, porque o número é expressivo. Isso é de arrecadação do tribunal? É. O que nós arrecadamos e o que nós economizamos. Isso trouxe um aumento das verbas do tribunal de 2 bilhões e 700 milhões. O senhor citou aqui vários avanços, mas eu queria saber aqueles avanços que são relativos, digamos, que garantem uma maior agilidade no atendimento da demanda do cidadão, na verdade. Quer dizer, por exemplo, o tempo médio de tramitação de um processo, ele diminuiu ou não diminuiu? Coisas que, na verdade, repercutam no interesse direto do cidadão que demanda a justiça. Olha, para você ter ideia, nós vamos, até o final desse mês, nós vamos informatizar todas as varas cíveis. 10 já estão informatizadas. As câmaras cíveis, aliás, todas as câmaras cíveis. As varas criminais já foram as câmaras criminais já foram. Ou seja, há o processo eletrônico. Não há mais aquela maçaroca de papel. Não. É tudo eletrônico. Exatamente. Ocorre nós vamos fazer até o final do mês a informatização, o processo eletrônico das 20 câmaras cíveis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Com isso, diminui todo o tribunal vai estar informatizado. Todo o tribunal, O nosso projeto é até 2015, toda a Justiça Fluminense está informatizada. Em todas as instâncias, primeira instância toda? Primeira instância, aí nós não vamos precisar mais de algo que inauguramos agora no final do ano, que foi o Centro de Digitalização, numa área de 1.496 metros quadrados, conseguimos lá no Tribunal de Justiça em pouco mais de 3 meses. Esse Centro de Digitalização recebe os processos físicos e alguém digitaliza e transforma no processo eletrônico. E ele já chega na Câmara com o processo virtual. Já chega na Câmara com o processo virtual. Esses projetos que eu falei com você anteriormente, da Justiça Itinerante, todos esses julgamentos são virtuais. Não há papel mais. Nós temos com a Prefeitura e com o Estado, nós temos convênio, a Prefeitura cede os locais para poder ter a energia, e o Estado cede a segurança. E nós temos, eu inaugurei, o último que eu inaugurei foi no Jardim Gramacho, lá em Caxias, que de jardim só tem um nome. Quando eu estive lá, inclusive, a cidade estava numa situação, bicho espalhado pela cidade toda, uma coisa triste. Uma outra coisa importante também que me pareceu foi ter trazido de volta a escola de magistratura. A escola tinha saído, ela funcionava no interior do Tribunal de Justiça e foi levada para Santo Cristo. E em 2 meses perdeu cerca de 200 alunos, de 800 que tinha, caiu para 600 alunos. Os melhores professores se negaram, não foram para Santo Cristo, e eu consegui numa... Permuta? Consegui exatamente com o governo do Estado. Consegui que o governo do Estado cedesse aquele prédio onde funcionava a Procuradoria do Estado, e nós cedemos o prédio para onde foi a Escola de Magistratura. Hoje nós temos uma Escola de Magistratura de primeiro mundo. Nós temos, isso é um orgulho nosso, se vocês tiverem chance podem ir lá. Nós temos o que Harvard não tem. A Escola de Magistratura hoje, você está aqui, você é o professor, o quadro negro está lá no fundo, você está aqui, você escreve lá no quadro negro, daqui você apaga. Você não tem mais contato com o quadro. Então, a tecnologia que nós temos hoje, eu estou dizendo isso que nem Harvard tem, porque eu estive lá. E realmente nós estamos além deles. Então, é algo que dá orgulho. Agora, só voltando a um tema aqui, uma informação assim, prática, objetiva. Qual é o tempo médio de tramitação de um processo na Justiça do Rio?
No Tribunal de Justiça, cerca de 120 dias. Entre a distribuição... No tribunal? No tribunal. E na primeira instância, Na primeira mais instância, ou menos? um ano e meio, mais ou menos. Isso em comparação a outros estados. Por exemplo, São Paulo, na verdade, como é que a situação do Rio em relação a São Paulo? Quanto tempo demora em São Paulo a tramitação de um processo? Parece que a distribuição do processo em São Paulo já é muito demorada. Que dirá o julgamento? Nós julgamos, eu não quero, digamos assim, personalizar os estados, mas realmente... Estamos à frente. Muito, mas de todos os estados. Nenhum estado. Outra coisa também que eu me orgulho foi que nós substituímos cerca de 7 mil máquinas de informática, computadores. E eu vou dizer a você, Ricardo, e a você, Vera, por que fizemos isso? É porque depois de 4 anos, você precisa contratar uma empresa para fazer manutenção dos computadores. Isso fica mais caro do que o computador novo e você fica com uma máquina velha. E nós investimos maciçamente em informática. Tudo isso aí, segurança. Nós vamos ter hoje, em todos os fóruns do Rio de Janeiro, o Fórum Central, tanto o Fórum Central quanto os fóruns regionais, nós teremos, como na Baixada Fluminense e na região dos Lagos, no Sul Fluminense, Campos, Macaé, nós teremos aquele controle de entrada de armas, tipo que tem nos aeroportos, em todos eles. Temos hoje um sistema de monitoramento dos fóruns do Tribunal de Justiça, que nenhum tribunal do país tem. Aliás, no Brasil, acho que só a Petrobras tem algo parecido. Em que monitoramos todos os prédios do Tribunal de Justiça 24 horas por dia. Hoje uma demonstração no tribunal, eu fiquei impressionado porque do tribunal eles focalizaram pessoas que estavam caminhando em frente ao Ministério da Fazenda e você via a pessoa perfeitamente, você identificava. Aliás, não sei em que comarca, mas tinha hoje um cidadão encostado num poste com uma situação assim um pouco duvidosa, um pouco suspeita, e eles deram um zoom e nós vimos, coincidentemente, eu estava lá na hora, teve alguns desembargadores para ver. E nós vimos a pessoa assim com detalhes, entendeu? Mas não era nada, eu acho que ele estava apenas fumando, tinha saído para fumar. Uma questão que me parece preocupante é em relação aos juizados especiais. Eles foram criados para dar maior celeridade à justiça e com isso, obviamente, ele põe fim àquela sensação de impunidade que, na verdade, o brasileiro tem em relação, de modo geral. Porque o julgamento é rápido, diferentemente da justiça convencional, que às vezes se arrasta por anos, 15 anos, 20 anos, o juizado especial tem uma resposta mais imediata. Mas sabe-se que esses tribunais especiais também estão assoberbados e já não estão julgando com a velocidade que se tinha anteriormente. Ou seja, nós corremos o risco de ter nos tribunais especiais, digamos, a dificuldade de tramitação dos casos, como tinha na Justiça Comum. Daqui a pouco, uma ação no juizado especial vai demorar um tempo parecido com uma ação na Justiça Convencional. Isso está ocorrendo? Se está, por quê, desembargador? Veja bem, nós tivemos só, nesse ano, a distribuição de mais de 520 mil processos nos juizados especiais. É quase a metade da... mais ou menos a metade. Então, um pouco mais da metade do da total. Demanda do total. Um pouco mais da metade. Nós estávamos julgando, aqui nos juizados especiais do centro, nós estávamos julgando com 60 dias. Mas, para você ter uma ideia, Ricardo, num único dia foram distribuídos 9 mil ações contra a SEDAI. 9 mil ações? Num único dia, 9 mil ações contra a SEDAI. A SEDAI é campeã de hoje a SEDAI é campeã de ações. Relação de direito do consumidor? Então nós passamos, depois que houve esse boom de processo contra a SEDAI, nós passamos a julgar, na primeira instância dos juizados especiais, em 4 meses, que é um prazo bastante razoável. Agora, inacreditável, deixa eu te dar um dado que é uma coisa inacreditável. Você sabe quantos dias as turmas recursais estão levando para julgar os recursos? 15 dias. Não tem nada parecido no Brasil. São 15 dias. Esse volume assim, enorme de ações, não há muito litigante de má-fé que aproveita a imperfeição da relação do fornecedor com o consumidor e acaba entrando com milhares de ações. Infelizmente, há alguns advogados também Como é que se coíbe isso? Como é que se trata desse assunto? Olha, nós tivemos há pouco tempo aqui, alguns juízes perceberam que alguns advogados estavam entrando com ações que aparentemente as partes não tinham conhecimento daquilo. E nós fizemos um grupo de trabalho e foi feita uma investigação a respeito e constatou-se que isso existia realmente. Então, infelizmente há alguns que estão querendo se aproveitar e fazer uma espécie de chantagem de arrancar algum tipo de dinheiro. Desembargador, mutirões para esses casos dessas grandes empresas como o SEDAI, essas empresas telefônicas, não seriam interessantes para tentar reduzir essa demanda? Perfeito, Vera. Você tocou num ponto importante. Nós fizemos, em 2011, 91 mutirões.
91 mutirões. E nesses mutirões, porque nós temos uma semana de conciliação que é feita pelo CNJ, mas nós, aqui no Rio de Janeiro, nós não temos uma semana de conciliação, nós temos um ano de conciliação. Então nós estamos investindo muito na conciliação e na mediação processual. E agora, nós, no final do ano passado, nós começamos a investir também na mediação no segundo grau. Então, o processo é distribuído, vai para o desembargador, mas antes do desembargador receber, ele vai para um grupo de mediadores que vão tentar conseguir a mediação e um acordo ali. Isso tem dado um resultado muito profícuo. São duas alternativas assim, muito importantes para nós reduzirmos esse acerto. Eu vou fazer o intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Manuel Rebelo dos Santos.